Metatron parece ser um anjo a serviço de Deus, descrito como mediador de Deus com a humanidade. O nome Metatron não é mencionado na Torá, Pentateuco, mas sim, nos escritos apócrifos, e também aparece brevemente no Talmud. O nome Metatron é o anjo supremo, o porta-voz divino, o anjo mais alto na hierarquia dos anjos, e é o escriba de Deus, e seria a própria manifestação de Deus. A história diz que um judeu, Elisha ben Abuia, como relatado no Talmud, recebeu a permissão divina para entrar no céu, e viu que Metatron estava sentado em frente a Deus, e proclamou que havia duas divindades no céu. Nesse vídeo de hoje falaremos do arcanjo Metatron, o anjo supremo, o escrivão divino e o anjo mais alto na hierarquia dos anjos. Falaremos também da origem e a identidade de Metatron, e muito mais coisas super interessantes sobre o arcanjo Metatron que, é claro, você só vai saber aqui, nesse canal. Esse vídeo é a sugestão do inscrito, Richard William. Obrigado William pela sugestão. Então já deixe aquele super like, se inscreva no canal, deixe seu comentário que é muito importante. Então bora lá. Vemos sobre acerca de um grande conjunto de leis, que Moisés recebeu enquanto ele estava lá no Monte Sinai, seguindo dos 10 mandamentos. Deus envia um anjo para guiar os israelitas, através do deserto para a terra prometida. Porém este é um anjo muito especial. Especial porque Deus diz que ele colocou seu próprio nome nele. A Torá não identifica o nome deste anjo, mas o Talmud sim, onde diz que este é Metatron, cujo nome é como o de seu mestre, como está escrito, porque meu nome está nele. O Talmud diz que o anjo Metatron é um dos anjos ministradores de Deus, e seu trabalho é escrever os méritos e pecados de muitas pessoas. Bom, no livro de Êxodo 23 verso 21, diz que um anjo se manifestou no Monte Sinai, e deu as seguintes ordens para Moisés. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Bom, como você pode perceber, essa seria a manifestação do anjo Metatron, quando Deus disse, o meu nome está nele, ou seja, meu nome está em Metatron. O anjo Metatron não é Deus, mas sim a própria manifestação de Deus no arcanjo Metatron, porém não podemos confundir que na verdade só existe um Deus, que é o Senhor dos Exércitos. Bom, a verdade é que todos os anjos são uma manifestação divina, mas nenhum deles alcança o nível de Metatron. Essa manifestação ela é muito grande e muito poderosa. Metatron como o anjo do divino. Existem alguns estudiosos que sugeriu que Metatron vem do grego. Metatron parece ser composta de duas palavras gregas, depois, e trono. Metatronos, tomadas em conjunto, como aquele que serve por trás do trono, ou aquele que ocupa o trono ao lado do trono de glória. O que abre margem para a interpretação é que Metatron seria não um indivíduo, mas um título, ou ainda um ser de nível muito elevado. Mas a doutrina comum é a ideia de um único Enoque Metatron, sendo este uma teofania. O que significa que ele não é uma divindade, mas o próprio Deus que se manifesta diretamente em Metatron, e ele seria o ser mais próximo da divindade primordial. Muitas vezes Metatron é confundido com o arcanjo Miguel, recebendo os mesmos títulos e funções. Mas é notório que Metatron é superior em hierarquia a Miguel, embora Miguel muitas vezes seja tido como o anjo na mais alta hierarquia celestial. Metatron também é frequentemente associado ao anjo da morte, devido ao seu caráter misterioso, e a ligação com o livro de Enoque. A figura de Metatron recebeu um forte sincretismo, sendo frequentemente associada ao esoterismo e à mitologia. A origem de Metatron. Um rabino judeu do século I, Elisha ben Abuia, como relatado no Talmud, recebeu permissão divina para entrar no paraíso, e viu Metatron sentado, uma ação que no céu só é permitida apenas ao próprio Deus. Elisha, então exclamou, há de fato dois poderes no céu. Julgando que Metatron também fosse um deus. Diante disso, o anjo recebeu humildemente 60 golpes de bastão de fogo, para provar que não era Deus. Os rabinos então explicam que Metatron tinha permissão para sentar, por causa de sua função como escriba celestial, escrevendo as obras de Israel. O Talmud afirma que foi provado a Eliseu que Metatron não poderia ser uma segunda divindade, pelo fato de que Metatron recebeu 60 golpes com varas de fogo para demonstrar que Metatron não era um deus, mas sim um anjo, e que poderia ser punido. Outras aparições de Metatron na literatura clássica judaica é no livro de Enoque, onde ele desempenha o papel de príncipe do mundo, e ganha as características sublimes que geralmente lhe são atribuídas. A identidade de Metatron. Metatron diz
Ele, o Santo, me chamou de Deus menor na presença de toda a sua família nas alturas. Como está escrito, meu nome está nele. O narrador do livro apócrifo de Enoque supostamente foi Rabi Ismael, conta como Metatron o guiou através do céu, e explicou suas maravilhas. Enoque apresenta Metatron de duas maneiras, como um anjo primordial, e como a transformação de Enoque depois que ele foi assumido ao céu. E Enoque andou com Deus, e ele não estava, porque Deus o levou. Gênesis 5 verso 24. Este é Enoque, cuja carne se transformou em chamas, suas veias em fogo, seus cílios em relâmpagos, seus olhos em tochas flamejantes, e quem Deus colocou em um trono ao lado do trono de glória, recebeu depois deste céu celestial. Este pequeno trecho sugere como Deus transformou Enoque em Metatron, já que o Gênesis não diz os detalhes sobre os motivos que levaram a Deus a tomar Enoque para si. Metatron, porta-voz da humanidade. Metatron é um anjo serafim na tradição judaica e em algumas tradições cristãs, sendo tido como o anjo supremo, porta-voz divino, mediador de Deus com a humanidade, e o anjo da morte e da vida. Ele também é mencionado em algumas passagens do Talmud, como escrivão divino, sendo uma figura importante na mística judaica e muito comum em textos pós-bíblicos e ocultistas, que lhe atribuem a invenção do tarô. Lembre-se que Enoque era descendente de Adão, 7 gerações abaixo das quais a Torá diz, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Portanto, Enoque nunca morreu, mas foi levado para o céu por Deus, onde ele foi transformado em um anjo Metatron. Ele é o anjo que anda com Deus, o único Deus, enviado à terra para liderar os israelitas. Este é um papel adequado para Metatron, já que uma vez que ele também era um homem da terra. Metatron nos textos apocalípticos. No Apocalipse de Zorobabel, também chamado de Livro de Zorobabel, ou Apocalipse de Zorobabel, é um apocalipse hebraico medieval, escrito no início do século 7 d.C. no estilo das visões bíblicas. Por exemplo, Daniel, Ezequiel, diz que Metatron não é identificado como Enoque. Em vez disso, ele é identificado como o arcanjo Miguel. O texto também registra que Metatron, em gematria, é o equivalente a Shaddai. Enquanto ele também aparece em outros escritos apocalípticos, ele é mais proeminente no Apocalipse de Zorobabel. Nestes escritos, ele desempenha o papel de interlocutor celestial, fornecendo conhecimento sobre a era messiânica vindoura. Metatron no islamismo. O relato mais antigo de Metatron nas escrituras islâmicas o identifica como o anjo do véu, e só ele sabe sobre o que está além. Ele também é frequentemente mencionado nas obras mágicas, e que descreve Metatron usando uma coroa e uma lança, provavelmente constituindo o cajado de Moisés. Em outras práticas mágicas, ele é invocado para afastar gênios do mal, demônios, feiticeiros e outras ameaças mágicas. Nesse sentido se encaixa mencionar que os cristãos também veneram Metatron, assim como muçulmanos que se referem a ele como Mitatrus. Na tradição folclórica, ele é o mais alto dos anjos, e serve como escriba celestial ou anjo gravador. Metatron e os segredos internos de Zoar. A história diz que Zohar Bereshit, o livro de Gênesis, revela que Deus decidiu permitir que Enoque continuasse seu ministério terreno para sempre no céu, descrevendo que Enoque estava trabalhando em um livro que continha os segredos internos da sabedoria, e então foi levado desta terra para se tornar um anjo celestial. Zohar Bereshit revela todos os segredos celestiais que foram entregues em suas mãos, e ele por sua vez os entregou àqueles que os mereciam. Assim, ele executou a missão que o santo, bendito seja ele, designou a ele. 1000 chaves foram entregues em suas mãos e ele recebe 100 bênçãos todos os dias e cria unificações para seu mestre. Devo mencionar que havia aqueles que no passado rejeitavam a ideia de que Enoque se converteu em um anjo. Isso caberia com a visão alternativa que Metatron não tem nada a ver com Enoque, e que já era um anjo antes da criação. Séculos mais recente, alguns cabalistas até acreditavam que haveria 2 Metatrons, e cada um com uma pequena variação de nomes. Também é possível que os dois eram um anjo só, chamado Metatron, e que existia muito antes da criação, e quando Enoque subiu com Deus, sua alma se fundiu com a do anjo Metatron. Também foi amplamente visto como ser que entrega as formas fundamentais da geometria sagrada, a história do cubo sagrado, o cubo de Metatron. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Vou deixar uma série de vídeos aqui nos cards, os vídeos mais vistos do canal, e com certeza você vai gostar. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.